Bom dia, oitavo ano, aula de matemática. Nós estamos nos testes de aula 3.9, são os exercícios que eu passei para vocês sobre fatoração, né? Métodos de fatoração. Esse exercício 1 é muito importante porque a gente vai fazer bastante coisa e sabendo identificar ali os métodos, daí a gente vai poder simplificar no exercício 2, tá? Então é importantíssimo que tu saiba resolver ali todo o exercício 1 e não te preocupa se tu não conseguiu agora, a gente vai fazer em aula. Eu vou corrigir todo o exercício 1, todo. Então, se eu não conseguir corrigir ele todo hoje, até amanhã eu espero que a gente consiga, tá? E é muito importante tu saber todos os métodos ali, principalmente para o exercício 2. O que a gente vai fazer? Ali, Júlia Carvalho, tu me mandou um e-mail ali, eu vi, ótimo, tranquilo ali, certo? O que eu ia te falar? Eu observei algumas das tuas resoluções, entendi o que tu está fazendo, né? Tem alguns pequenos detalhes, mas eu já vi que tu tá te saindo bem ali, tá bem no teu desenvolvimento. Mas o que eu queria falar com a turma, certo? Se alguém não tiver o acesso à planilha das videoaulas, por favor, me fale. Pode ser ali pelo Clipe Escola ali, vocês têm acesso pelo WhatsApp também, certo? Professor, não sei onde é que está o link, eu mandei ali no Clipe Escola, tá? Mas mesmo assim, professor, não sei onde é que está o link da planilha para que tu tenha acesso todas as vezes, né? Aquela planilha ali, ela atualizada. Através daquela planilha ali, não vai ter só videoaulas, tá? Vocês viram que através da planilha, vocês têm acesso ao repositório ali, né? Que eu coloquei de teste de aula 3.9 e vocês têm acesso às videoaulas também. E eu vou abrir ali, através daquela planilha, um outro canal de acesso, que é um outro repositório, para vocês poderem entregar as atividades. Mas eu vou combinar com vocês como é que a gente vai fazer essas atividades. Porque o problema para mim, assim, nas atividades, é o seguinte: vocês tiram, porque eu preciso de foto, certo? Vocês tiram foto dos desenvolvimentos. Só que daí vocês vão mandando várias fotos dos desenvolvimentos, daí para o professor Fábio se organizar fica muito complicado. Então eu já estou elaborando um método assim, para que a gente abra um arquivo. A ideia é bem simples. A gente vai abrir um arquivo online que não precisa ter nem suíte de escritório, tá? Talvez a única coisa que tu vai precisar ter é uma conta Gmail. Tá? Se tu não tem ainda, provavelmente tu tem, porque tu tem o WhatsApp, mas se tu não tiver, é fácil de fazer, não tem problema. Então a gente consegue abrir um documento, pode ser um documento tipo Word online, onde tu vai colocar os enunciados, a gente vai abrir uma tabela e dentro dessa tabela é o teu desenvolvimento, daí tu tira a foto e tu vai inserir. Isso dá para fazer por celular, dá para fazer por computador, tu não vai precisar te preocupar. Depois que a gente montar, daí vai ser um arquivo mesclado com digitação e com desenvolvimento através de imagem, que tu vai botar nas tabelas ali. Eu vou deixar tudo prontinho para vocês e daí a gente consegue resumir num único documento todos os exercícios que eu estou pedindo para vocês. Daí vai ficar mais fácil para mim. Daí vocês vão conseguir identificar o nome e tudo mais. Depois que tiver com um arquivo pronto, daí eu vou pedir para vocês gerarem um PDF do arquivo. Não é difícil, tá? Bem simplesinho. Tu gera um arquivo do PDF e vai acessar a planilha ali. Tu vai acessar a planilha para poder enviar para mim, tá? O João Vitor disse assim, não entendi muito bem, senhor, não tem problema. Vamos lá, João, de novo, o que eu acabei de falar, vou apagar aqui, o que eu acabei de falar. O problema do senhor de matemática é o seguinte:
O problema, professor, de matemática é o seguinte, ó. Quando vocês vão começar, vocês não estão enviando exercício para mim até agora, os avaliativos, né? Como é que está funcionando até agora? Está funcionando assim, ó. Eu passo os exercícios para vocês e vocês vêm com as dúvidas na aula, certo? Mas agora, daqui um pouquinho, até durante esse mês, eu vou começar a pedir exercícios para que tu me entregue. O problema é essa entrega, porque, olha só, João Vitor, como é que tu faz? Como é que geralmente tu faz um exercício para me entregar? Tu faz da seguinte forma: tu vai lá, pega uma folha tua, né? Desenvolve todos os exercícios, pega o verso da folha, desenvolve os outros exercícios que tu tem para fazer, pega o teu celular, para deixar uma resolução boa, tu tira uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui e outra foto aqui, e daí, como é que vocês estavam fazendo? Depois tirou 4 fotos, 4 imagens, certo? Daí tu foi lá, acessou o e-mail, o meu e-mail, digamos, ou o e-mail da turma, sei lá, onde é que tu armazenou, certo? E mandou imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, tá? Daí o João Vitor fez isso, o João Antônio fez isso, a Júlia Carvalho fez isso, a Júlia Bairros fez, a Keila, o João Gabriel, todo mundo fez isso e o professor fica um bit de imagens assim e tem que associar ainda de quem é quem as imagens. Estão entendendo até agora, certo? É isso que se fazia até agora, tá? Ou pelo menos nas outras disciplinas fazia, e daí eu não estava pedindo as atividades avaliativas. O que eu vou combinar com vocês? Que essas imagens, elas fiquem em um único arquivo. Existe um documento online que tu faz, que é da Google ali mesmo, um documento online que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente pode digitar aqui, um documento do Word, por exemplo, digitar o enunciado, botar a tua identificação, abrir uma tabelinha aqui, ó, e sabe aquela foto, das 4 fotos, sabe aquelas 4 fotos que tu fez? Pois é, tu vai inserir essa foto nesse documento digital aqui, só a resolução daquela questão ali. Daí vai ter o outro enunciado, tu vai botar nessa outra tabelinha a tua segunda imagem, e assim tu vai botar todas as imagens, as 4 imagens, em um único documento. Depois que tu tiver com o documento pronto, tu vai gerar um PDF para mim. Tá? E é simples, é bem simples, tu não precisa te preocupar, tu vai montar todo o arquivo, gera o PDF para mim, e daí tu vai acessar a planilha, aquela dos vídeos, certo? Ali vai ter um local para tu enviar o arquivo para mim. Entendeu? Não te preocupa, é simples, a única coisa que eu vou precisar é que tu te organize os desenvolvimentos em apenas um arquivo. Beleza? Certo, João Vitor? E todo mundo? Beleza. Aham, tá bom. Ótimo. Muito bem. Vamos para as correções então. Então a gente tem hoje e amanhã para fazer essas correções. Tá? Então tá. Deixa eu tirar aqui, deixa eu acessar na verdade. Tá. Tem que acessar aqui. Na verdade eu tenho que acessar o meu Drive. Deixa eu fazer login. Mas cadê o meu nome daqui? Tá. Agora vai ter que esperar um pouquinho. Tá. Opa!
Digitei assim errado. Muito bem, vamos ao Drive e acessar então este arquivo. Planeta Mate 3 e teste de aula 3.9, é isso? Gente, muito bem. Tá? Olha só. Então, primeira dica que eu vou te dar, certo? As técnicas. Fator comum, geralmente dois ou mais elementos, tá? Pode ter fator comum. Dois ou mais elementos. Fator comum, que é o caso mais simples, que é o que a gente vai tentar verificar em todos, tá? Fator comum. Depois, agrupamento. Daí eu faço o mesmo fator comum, só em grupos, né? Para um grupo eu faço um fator comum, para o outro grupo outro fator comum, tá? Então é fator comum, agrupamento. Geralmente agrupamento é 4 ou mais elementos, certo? Agrupamento, 4 elementos. Vamos pensar assim, 4 termos. Depois tem a diferença de quadrados, que é 2 termos, mas daí tu tem que ter uma subtração e 2 quadrados. Diferença de quadrados é outra técnica. E depois tem o trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito, ó, 3 termos, 2 deles são quadrados e o termo do meio é misto. Então o que eu quero fazer com essas questões aqui com vocês? Ó? Olha só. O item A. Deixa eu usar assim. Tem que saber identificar primeiro o que a gente vai usar. Olha, 2 termos eu tenho. Ou pode ser e os 2 termos. Opa! E os 2 termos são simples. Ó. E os 2 termos são simples. Ó. É uma subtração de 2 termos. Então, quando tu tem uma subtração, pode ser diferença de quadrados, mas é a primeira coisa que a gente tem que ver. Seja ela, pode ser até outro tipo de fator, né? De fatoração, mas aqui tu tem a primeira coisa que a gente vai ver sempre é fator comum, tá? Poderia e não é, tá? Poderia até ser uma diferença de quadrados. Ó, mas esse termo aqui não é um quadrado e esse termo aqui também não é um quadrado. Então, fator comum aqui, ó, entre 2x e 6y eu tenho um fator comum. Vamos ver o item B. Olha só o item B. O item B tem 3 termos. Opa, esse aqui é um quadrado e esse aqui é um quadrado também. Então, isso aqui está com cara de trinômio quadrado perfeito, certo? O item C, ó, 2 termos, uma diferença. Isso aqui, ó, fator comum, não parece ter fator comum aqui. Diferença de quadrados, isso aqui é o quadrado de alguém, isso aqui é o quadrado de alguém. Ok, ó, diferença de quadrados. O item D, primeira coisa, ó, 2 termos. Isso aqui, de cara, eu vou tentar fator comum, porque 2 termos, eu poderia pensar diferença de quadrados, mas é um mais, aqui, ó, diferença de quadrados tem que ter uma subtração. Então, fator comum aqui no item D, tá? Item E, 4 termos. 4 termos faz fator comum por grupos. Fator comum para esses 2 termos, fator comum para esses outros 2 termos aqui. Tá? Item F. 1, 2, 3 termos. Isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado. Certo? Isso aqui está com cara de trinômio quadrado perfeito. Lembra que o trinômio quadrado perfeito a gente transforma em 4 termos como... Deixa eu ver. Como qual? Como no item C aqui, ó. Como no item C tem 4 termos aqui, ó. E daí, se tu tem 4 termos, tu faz agrupamento, né? Então, o trinômio quadrado perfeito, se tu identifica que é um trinômio quadrado perfeito,
tu tenta transformar esses 3 termos em 4 termos e usa o mesmo método do agrupamento, fator por grupos, certo? Então o item F é assim, o item G, olha ali, ó, 3 termos, daí tu para e pensa assim, ó, 3 termos pode ser um trinômio quadrado perfeito, certo? Olha, isso aqui, ó, mesmo que eu aplique fator comum aqui, eu vou ver que esse termo aqui não é um quadrado de alguém e esse termo aqui também não é um quadrado de alguém. E para ser trinômio quadrado perfeito, eu tenho que ter o quadrado de um termo, quadrado do outro termo aqui, e esse aqui teria que ser o termo misto. Não está aparecendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fator comum. Ó, então, isso foi só para alguns exemplos, para tu observar assim, ó, que técnica tu vai usar para cada um, certo? Então, vamos lá no item A. 2x menos 6y. Então tá, 1A. 2x menos 6y. Vamos abrir uma parte em branco aqui. Ok. Certo? Eu tenho esses dois termos, diferença, não é diferença de 2 quadrados. A primeira coisa que eu sempre testo, fator comum. Tá? Tem fator comum aqui, ó, entre os coeficientes, entre 2 e 6? Tem. Olha só. Tá? Se tu não verifica, se tu não consegue verificar, decompõe o 2 em primos. 2, 1. Decompõe o 6 em primos. 2, 3, 3, 1. Tá vendo aqui, ó? Tem um fator comum aqui, ó? Tanto para o 2, porque 2 vezes 3 dá 6. O 2 é 2. Certo? Tem fator comum, tem um fator que aparece nos dois, ó. O número 2 é fator comum. Certo? Então tu tem 2x, tu tira o fator 2, tu vai ficar só com o x, tá? Do 6, tu tira o fator 2, fica só com o 3. E não pode esquecer aqui que tu tem um y. Pronto. Acabou. Acabou a brincadeira aqui, ó. 2 vezes x menos 3y está fatorado. Não tem mais nada o que tu fazer aí. Tá? Alguma dúvida? Pergunte aí, se não está entendendo. Posso continuar? Ó, o Arthur está me dizendo, estou entendendo, é isso aí. Eu quero que me responda. Estou entendendo então. Se está entendendo, escreve, estou entendendo. Muito bem. Então, item B, x ao quadrado mais 4x mais 4. 3 termos. Ó, Matheus também. Tu tem 3 termos aqui, tá? No item B. Lembra, se tu tem 3 termos, o que tu vai verificar? É o quadrado de alguém? É o quadrado de alguém? Vamos ver se esse aqui é o meu termo misto. Certo? A técnica é bem simples. É bem simples. Eu transformo esse trinômio aqui num problema que vai ser um problema de agrupamento. Então tá, eu reescrevo x ao quadrado e o termo misto eu separo em 2 exatamente iguais. 4x dividido em 2 partes iguais vai dar 2x aqui mais 2x aqui, certo? O 4x eu representei aqui, ó, 2x mais 2x. Mais 4, acompanhou o sinal, entendeu? 2x mais 2x. Lembra, 2x mais 2x é 4x. Agora tu tem 4 termos e daí o trinômio tu aproveita para resolver com um agrupamento. E quando tu encontrar 4 termos, tu vai tentar resolver por agrupamento já. Daí tu já treinou a técnica, né? Ó, então, fator comum para x ao quadrado e 2x. Vamos lá, ó. Se tu não consegue
verificar isso, ó, para esses dois termos aqui, ó. Um é x vezes x e o outro é 2 vezes x. Vamos decompor assim, ó. X vezes x e o outro é 2 vezes x. Tá? Tem um vezes aqui. Ok? Bom, eu vou tirar um fator de x, desse x vezes x, sobra só o x. Agora eu tiro o outro fator desse x aqui, resta 1. X dividido por x, 1. Primeiro eu vou tirar daqui o fator 2, fica x. Depois eu tiro o fator x, fica 1. O que é comum? X é comum? Sim, o x aparece aqui e o x aparece aqui. Ó. X é comum para os dois. Então, x vezes. Desse termo x ao quadrado, que é esse aqui. Isso aqui é x ao quadrado. Se eu tirar o termo x, fica apenas x. Mais. Desse termo 2x aqui, se eu tirar o x. Desse termo 2x, se eu tirar o x, resta só o 2. Mais. Agora, os outros dois aqui, ó. 2x decompondo, 4 decompondo. Primeiro eu tiro o fator 2, fica só x. Tiro o fator x, fica 1. 4. Tiro o fator 2, 4 dividido por 2 dá 2. Tiro o fator 2, dá 1. Tem um fator comum aqui? Tem, ó, 2 é comum para os dois. Então, desses dois termos, eu vou tirar o fator 2, abro parênteses. Do 2x, eu vou tirar o fator 2. Do 2x, eu tiro o fator 2, resta o x. Mais. Do 4, eu vou retirar o fator 2. Do 4, eu retiro o fator 2, resta 2. Fecha. Certo? Posso apagar esses cálculos auxiliares? Outra coisa, né? Já vai te acostumando. Eu posso apagar cálculo auxiliar. E tu não pode. Tu tem que deixar o cálculo auxiliar ali até o fim. Não vai pegar na folha ali, que tu vai tirar foto depois para mim, e depois apagar. Ah, não, mas era bem rapidinho. Ou se não, escrever bem fraquinho essas coisas aqui. Não mesmo. Bota o cálculo auxiliar, organiza direita. E por que eu posso e tu não pode? Eu posso apagar porque eu uso sempre a mesma folha. Tu não usa sempre a mesma folha, tá bem? É a correção do teste de aula, né? Isso aí, João Vitor. Correção de teste de aula. O exercício 1 eu me comprometi em corrigir todo ele para vocês. Porque eu estou interessado no exercício 2, que é de simplificação. Tá? Mas daí, tu tem que estar assim, ó, expert no exercício 1. E tem bastante coisa para tu ver. E não te preocupa se tu esquecer alguma coisa, rever o vídeo, refaz exercício. Tá? Vou apagar aqui então, meu cálculo auxiliar. Continuando o item B aqui, ó. Então, tu tem x mais 2 que é comum para os dois termos, ó. Então, x mais 2 vezes. Tira o fator x mais 2 desse termo aqui, ó, resta só o x. Tira o x mais 2 desse termo aqui, resta só o 2. Tu tem dois parênteses de x mais 2. Dois fatores de x mais 2. Está fatorado aqui, ó, e é um TQP, porque ele é o quadrado de um binômio. O quadrado de um binômio dá um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Deixa eu ver que horas são. Tá, vamos continuar. Item C. X na 8 menos 16. Ó. X na 8 menos 16. Primeira coisa que eu testo. Bem como o item A aqui, ó. Tem fator comum? Aqui tem. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Bom, aqui, ó.
eu decompondo isso aqui vai dar 8 fatores de x na sequência. Eu decompondo isso aqui vai dar 4 fatores de 2 na sequência. Tem fator comum entre x8 e 16? Não. Um é só x e o outro é só 2. Não tem fator comum. Mas espera aí, isso aqui é uma diferença. Isso aqui é uma diferença. E lembra que uma diferença a gente tem que verificar se é diferença de quadrados. Isso aqui é o quadrado de alguém? Sim. x8 é o quadrado de x4. É só extrair a raiz quadrada. 16 é a raiz quadrada de 4. Então, diferença de quadrados eu escrevo assim, ó. Mais. É bom sempre colocar o mais primeiro, tá? Não importa a ordem. Pode botar o menos e o mais, mas é bom sempre botar o mais primeiro, depois o menos. Tá? Então, o primeiro termo sai daqui, ó. Daí tu escreve ele aqui e aqui. Ou seja, raiz quadrada de x8, x4, né? Porque x4 é elevado na 2 dá x8. Raiz quadrada de 16 dá 4. Então, tu bota x4 aqui e 4 aqui. Se tu fizer essa multiplicação, tu vai ver que dá x8 menos 16, porque o termo misto se anula, certo? Então tá, ó, x na 4 mais 4 vezes x4 menos 4. Opa, tem diferença de quadrados aqui, ó. Subtração de 2 quadrados. x4 é o quadrado de x2 e 4 é o quadrado de 2. Então, mesma coisa, ó, mais vezes menos para esses dois aqui, ó. Raiz quadrada de x4, x ao quadrado. Raiz quadrada de 4, 2. E aqui, x2 menos 2. Desculpa. Certo? Daí aqui é mais, não é diferença de quadrados. Aqui é mais, não é diferença de quadrados. Aqui é menos. Será que é diferença de quadrados? Aqui é um quadrado. Mas aqui o 2 não é um quadrado de ninguém. Raiz quadrada de 2 é raiz quadrada. Escreve assim, raiz quadrada de 2, né? Daí, pronto. Está decomposto então o item C, ó. Tá? Apliquei 2 vezes a diferença de quadrados. Ok? Posso apagar aqui o item A e o B também? Do lado esquerdo? Pode. Beleza. O item D. mx2 mais mx2. mx2 mais nx2, né? nx2. Olha só. Primeiro termo, m vezes x, mx2. Tá? Decompor. O segundo termo, n vezes x. Vamos decompor. Bom, eu posso tirar primeiro aqui o fator n. Sobra só x vezes x. Tiro o fator x, fica só um fator de x. Outro fator de x, 1. Tá? Tirando o fator n, fica x vezes x. Tirando o fator x, fica x. Tirando esse fator x aqui, fica 1. Tem fator comum? Opa, vamos ver. Aqui e aqui é comum. Mas esse aqui também é comum, ó. São 2 fatores de x comum. Ó, em evidência, 2 fatores de x. Os dois termos conseguem fornecer em comum 2 fatores de x. Certo? Desse termo aqui, ó, tira esses 2 fatores de x, fica só o termo n. Mas, desse termo aqui, tira os 2 fatores de x, fica só o termo n. Pronto. x2 vezes n mais n. Ok? Item D. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida até agora?
Tá bem? Fala aí, João Vitor. Volta a fita. Onde? No item D? Isso. De novo, então. Tu tem mx2 mais nx2. Não é diferença de quadrados, porque ó, é uma soma. Certo? Mas a primeira coisa, seja ou não seja diferença de quadrados, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é colocar em evidência. Porque se tu colocar em evidência alguma coisa que é diferença de quadrados, não vai alterar na tua resposta. Tu pode começar sempre por fator em evidência. Se não tiver fator em evidência, daí tu testa os outros métodos, tá? Então, ó, não é uma diferença de quadrados, e então eu já tinha que testar fator comum, né? Fator em evidência, fator comum, pronto. Eu vou escrever esse termo aqui para decompor, ó, mx2. Ó. O que é mx2? É m vezes x vezes x, certo? E esse termo aqui, mx2, é n vezes x vezes x. Vamos decompor esse aqui. Ó. Tiro o primeiro fator m, sobra só x vezes x. Tiro o fator x, fica x. E agora tiro esse outro fator x, fica 1. A decomposição de m vezes x é isso aqui. N vezes x, claro, isso aqui eu estou fazendo, não precisa fazer isso aqui, tá? A gente está fazendo isso aqui só para tu tentar associar ali a fatoração dos números primos, né? Tu pode fazer isso aqui em linha se tu quiser, não precisa nem fazer isso, já está tudo fatorado mesmo. Tira o fator n aqui, ó, fica só x vezes x. Tirou o fator x, fica 1 fator só de x, tira o fator x, 1. Agora, fator fator comum eu tenho que circular o que é comum dos dois. É o que a gente chama de múltiplo comum, não é mínimo múltiplo comum porque eu não estou trabalhando com números. É o MC Fabinho. Ó. X é comum nos dois, esse fator é comum nos dois, e esse x também é fator comum nos dois. O que é fator comum? 2 fatores de x, ó. Tanto nesse quanto nesse, 2 fatores de x, certo? Pega esse termo aqui, ó, e tira esses 2 fatores de x, resta só o fator m, tá? Pega esse termo aqui e tira os 2 fatores de x, resta só o fator m aqui. Então, está fatorado, essa expressão está fatorada aqui. Pronto? Tá, tudo bem, Matheus. Não tem problema, só pega depois a gravação, que falta alguns minutinhos para a gente terminar. Tá? Mas muito importante esse próximo item.